A gente vai continuar com o tema de escoamento potencial complexo e agora a gente vai entrar especificamente no tema do aerofólio espesso. Até o último vídeo a gente fez o exemplo, o problema do escoamento complexo em torno de um cilindro com rotação e por causa disso a gente também tem sustentação. E agora o que a gente vai fazer então é o escoamento em torno de um aerofólio utilizando a solução do cilindro e usando a transformação conformal que já foi comentada no primeiro vídeo sobre escoamento potencial complexo. Então, só lembrando, nossa solução do cilindro, ela dependeu de uma formulação complexa para o escoamento uniforme, uma formulação complexa para o escoamento do vórtice e uma solução complexa, uma formulação complexa para a solução do dipolo. Nesse slide, os símbolos eles estão levemente trocados em relação às notas de aula, em que o Q infinito para a gente é a velocidade do escoamento livre, então nos slides que foi usada a lousa, é o zero. E a intensidade do dipolo, aqui ele está como a letra grega Mi, e nos slides foram utilizados o K. Quando a gente faz o escoamento, o potencial de velocidades complexo de todo o escoamento, que soma o escoamento uniforme, o dipolo e o vórtice, nós temos esta expressão, que foi utilizada também na outra aula, e ao derivar e obter a velocidade, nós temos aí embaixo o complexo o conjugado da velocidade, o W, que depende da velocidade do escoamento livre, vezes a exponencial de menos iα, sendo α o ângulo de ataque, assim como no outro exemplo. E aqui o valor da intensidade do dipolo já foi substituída para um determinado raio. Então, o nosso cilindro, a gente agora vai especificar o raio dele e não vamos especificar a intensidade no nosso dipolo. Então, como que vamos usar a transformação conformal? A transformação conformal, como foi comentado no primeiro vídeo, ela é uma função que pega um domínio ou um lugar geométrico num plano complexo e transforma em um outro plano complexo, modificando a forma, mas mantém algumas propriedades, por exemplo, o ângulo entre curvas, que são representadas nesse domínio complexo, que foi o que a gente viu da função G e H, que no nosso caso aqui no potencial complexo, as funções potencial de velocidade e função corrente. Se nós utilizarmos essa expressão que está embaixo, y de f igual a f mais c ao quadrado sobre 16f, nós conseguimos pegar um círculo, uma circunferência em um plano complexo e mapeá-lo na forma de um aerofólio. No caso do aerofólio que nós vamos utilizar, que é o nome que dá o nome da transformação conformal, ela é chamado de aerofólio de Joukowski. E ele não é o único, existe também um outro tipo de aerofólio que nós podemos especificar esse ângulo de abertura no bordo de fuga, que no caso do aerofólio de Joukowski, esse ângulo ele tende a zero pelo formato cúspide que tem no bordo de fuga. O que na prática não é feito na hora de construir um aerofólio, é um problema estrutural fazer muito fino, muito afiado esse bordo de fuga. E no caso do aerofólio de Joukowski, o nosso ponto na circunferência que vai representar o bordo de fuga do aerofólio, ou seja, o ponto que é mapeado no bordo de fuga, ele é o ponto C sobre 4 aqui no plano HG, que vai representar então a corda sobre 2 no plano XY. Perdão, C maiúsculo sobre 2 no plano XY. Então, como que nós podemos proceder para isso? Nós temos, então, o escoamento num plano que é o GH, onde vai estar a nossa circunferência. Aplicamos a transformação f de y e, com isso, nós podemos, então, usando a derivada pela regra da cadeia, derivar a nossa f maiúsculo em f minúsculo e aí derivamos nossa f minúsculo em y. E, com isso, nós podemos, então, obter o potencial de velocidade, nossa velocidade conjugada em torno do aerofólio. Esse daqui, no caso, essa W de F é a velocidade conjugada do cilindro e ao dividir pela derivada de Y em F, a gente obtém o campo de velocidades, então, no conjunto aqui do nosso aerofólio. Entretanto, ainda existe um ponto a ser resolvido nesse modelo. Se nós lembrarmos da teoria do aerofólio fino e das observações experimentais, para cada ângulo de ataque, o aerofólio apresenta um determinado valor de circulação, representado pela sustentação para cada valor de ângulo de ataque. E no escoamento potencial de um cilindro, esse valor de circulação depende da intensidade do vórtice e pode ser escolhido arbitrariamente, mas não é o que ocorre no caso do aerofólio. Lembrando que isso ele é devido à condição de Coulter e que na teoria do aerofólio fino
essa garantia ela vem a partir da imposição da condição de Coulthard. Então aqui nós vamos também pôr essa condição, definindo então o bordo de fuga como um ponto de estagnação, para que a circulação seja zero. Dessa forma, então, aquele ponto do cilindro que é mapeado no bordo de fuga, o FTE, que ele é o valor de C sobre 4 no eixo real, ele vai ser forçado para velocidade nula. Existe uma outra conveniência para isso também. Observando a formulação, o resultado da velocidade em torno do aerofólio, ele terá nesse bordo de fuga, ou seja, nesse ponto C sobre 4, essa derivada vai a zero. Então, a nossa velocidade do aerofólio iria para infinito nessa região, o que seria um resultado da curva do escoamento tentando dar a volta do extradorso para o intradorso ou vice-versa, dependendo do ângulo de ataque. É facilmente observável isso quando a gente observa a expressão da transformação, que ao ela ser derivada e aplicada a f igual a c sobre 4, essa transformada ela dá um valor de zero. Então, retomando aqui, ao aplicar a condição de Coulthard, ou seja, o ponto de estagnação estar no bordo de fuga, nós fazendo a álgebra, chegamos que o valor da circulação será dado por 4 vezes π vezes o raio da circunferência, vezes a velocidade de escoamento livre, seno de alfa mais beta. Sendo esse beta um ângulo que ele é representado pelo argumento do número complexo que representa o bordo de fuga, o C sobre 4, menos o centro da circunferência dividido pelo raio. Dessa forma, a velocidade complexa no nosso domínio do cilindro, no nosso círculo, fica dado por essa expressão, que é a velocidade no infinito mais exponencial de menos I alfa, menos velocidade no infinito vezes raio ao quadrado dividido pela diferença da posição que a gente está, do escoamento que a gente está calculando a velocidade com o centro, isso elevado ao quadrado, que multiplica exponencial de alfa, mais o número imaginário, que multiplica 2 vezes o raio, velocidade do infinito, seno do ângulo alfa mais o ângulo beta, dividido pelo f menos μ. Agora, fazendo o cálculo no domínio físico, ou seja, no domínio do aerofólio, que é só pegar o resultado do cilindro e dividir pela derivada da transformação, e depois substituindo o f menos μ pelo raio vezes exponencial de θ, nós vamos chegar ao resultado de que a velocidade em torno do aerofólio é dada por essa expressão aqui embaixo. Nós temos então como solução da velocidade em torno do aerofólio essa expressão que está aqui embaixo, que depende exclusivamente dos parâmetros que nós temos do cilindro e da posição desse cilindro que depois é transformado para o escoamento em torno do aerofólio. Vendo aqui que o valor da circulação, como ele já foi definido a partir do ângulo de ataque do centro do cilindro, nós não precisamos aqui definir nenhuma circulação. Ela vem naturalmente do cilindro e o valor da circulação é mantida do cilindro para o aerofólio, ou seja, o valor de CL que a gente calcula para o cilindro também pode ser calculado para o aerofólio. A solução da placa plana também pode ser obtida por essa formulação. Nesse caso aqui, se nós colocarmos o cilindro com centro na origem, nós temos o ângulo beta zero e o raio dessa circunferência dada por C sobre 4. Ao aplicar esses parâmetros na nossa formulação, nós chegamos com a função potencial complexa f dada por essa expressão e a velocidade, que agora nós vamos ter a velocidade do extradorso e do intradorso, não mais a diferença dos gamas, ou a diferença dos CPs, ou a diferença das velocidades, né? A gente vai ter aqui o valor da velocidade em cada ponto, um pouco mais detalhado do que a gente tinha na outra teoria. Então, o escoamento do cilindro está à esquerda e na direita o escoamento da placa plana num determinado ângulo de ataque. E nós vemos que temos o ponto de estagnação no bordo de fuga. Ele não está exatamente no 1, por um detalhe da malha que não capturou esse ponto, mas nós temos no bordo de ataque, nós vemos que o valor de CP cresce muito, e esse valor de CP muito alto é porque o raio no bordo de ataque é zero. Então, nesse caso aqui, nós temos uma singularidade ainda no bordo de ataque, mas o ponto de estagnação ele é observado aqui embaixo, e nós vemos as diferenças. O CP do extradorso ele é mais negativo do que o CP do intradorso. Portanto, nós temos uma sucção maior no extradorso do que no intradorso, o que resulta, inclusive aqui, tudo que é positivo, né, é velocidade menor do que o escoamento livre, pressão acima da pressão atmosférica, e tudo que é negativo é pressão abaixo da atmosférica. Então nós temos pressão em todo o intradorso e sucção em todo o extradorso. As linhas de corrente podem ser observadas aqui, o escoamento livre vindo com ângulo de ataque, por causa que a nossa formulação
rotaciona o escoamento, a placa plana então na horizontal, o bordo de fuga como ponto de estagnação, visto que sai daqui uma linha de corrente, e o ponto de estagnação que chega na placa próximo ao bordo de ataque. Um outro exemplo que nós podemos obter com essa formulação é o escoamento em torno da circunferência, de um arco de circunferência. Nesse caso, nós não aproximamos esse arco de circunferência para uma outra forma parecida, mas aqui é exatamente o arco de circunferência. Para obter isso, nós precisamos colocar o centro do cilindro, o centro do círculo, no eixo imaginário levemente positivo. Dessa forma, mantendo um ponto de o cruzamento da circunferência no eixo real em C sobre 4, nós podemos calcular o beta pelo argumento do C sobre 4 menos μ e o raio a partir do módulo de C sobre 4 menos μ. Então, C sobre 4 menos μ seria um número imaginário, né, que liga o centro da circunferência com o bordo de fuga, com o ponto que será mapeado no bordo de fuga. E aqui nós podemos observar novamente o resultado. E aqui é interessante que para o mesmo ângulo de ataque nós já temos uma maior distância entre as pressões do extradorso e do intradorso, significa que já temos uma maior circulação, que é natural, né? Quando nós aumentamos o arqueamento, a circulação é maior. E aqui observamos também a diferença da distribuição da pressão em torno do aerofólio. Novamente, nós temos um valor que estoura aqui no CP, o CP fica extremamente negativo, que é por causa do raio zero do bordo de ataque, o que não é físico, um resultado físico, mas que no resultado matemático aparece. E nós vemos que a curva de CP ela ficou diferente, o comportamento dela em relação à placa plana. Voltando a observar a placa plana, nós notamos que o comportamento dessa distância entre o extradorso e o intradorso segue uma forma parecida do que nós observamos na teoria do aerofólio fino. Então existe uma certa concordância, apesar de que as formulações usam hipóteses distintas, né? Sendo aqui com menos hipóteses simplificadoras. Aqui nós podemos ver as linhas de corrente em torno dessa parábola, desse arco de circunferência, né? Novamente o ponto de estagnação no bordo de fuga e as linhas de corrente acompanhando o nosso aerofólio fino. Interessante que aqui é bem observável o espaçamento das linhas de corrente na parte do intradorso. Isso é porque a velocidade ela é reduzida aqui, então as linhas de corrente se distanciam. E as linhas de corrente no extradorso, elas se aproximam, o que é uma característica do aumento da velocidade. E o distanciamento é muito grande aqui embaixo, se a gente comparar com o escoamento livre, e o aumento, né, a aproximação ela é razoável em comparação com o escoamento livre. Aqui mostrando, né, a região de sucção de menor pressão, embaixo a região de pressão, né, de pressão acima da atmosférica. E já como exemplo final, o aerofólio. Para poder obter o escoamento em torno do aerofólio, nós vamos colocar o centro da circunferência no segundo quadrante, com certa componente imaginária e uma componente negativa real, que vai ser um valor pequeno, um valor que é um percentual, né, uma fração do F de trailing edge, o F do bordo de fuga. Novamente, o beta e o ângulo beta e o raio são obtidos a partir do argumento do módulo desse número complexo, que é a diferença de C sobre 4 menos μ. E nós aqui podemos observar, então, o resultado para um aerofólio espesso. Notando novamente, aqui é o bordo de fuga, então o CP iria aqui para o 1, e o ponto de estagnação do bordo aqui próximo ao bordo de ataque também iria o CP para 1, uma questão de malha isso não foi capturado, mas nós já podemos ver que o valor de CP na região aqui de maior sucção, ela é muito reduzido em comparação, então fica bem menos negativo em relação aos casos anteriores, porque aqui nós temos um raio finito, né? É limitado o valor desse raio, e nós já podemos observar aqui o comportamento diferente do CP, sendo que todo aerofólio ele apresenta uma região de maior sucção, principalmente em grande ângulo de ataque, esse valor de coeficiente de pressão ele é muito negativo, que é o pico de sucção, e depois um aumento gradativo dessa pressão, né? Então o CP ele vai ficando cada vez mais positivo até o bordo de fuga, e o contrário se observa no intradorso, em que a pressão ela é alta devido à estagnação, e aí essa pressão ela vai diminuindo, acompanhando a aceleração do escoamento, até o bordo de fuga, quando as duas velocidades chegam no ponto de estagnação, e portanto as pressões se tornam mais parecidas.
Obviamente que hoje em dia o aerofólio de Joukowsky ele não é mais utilizado, porque nós temos ferramentas computacionais para calcular o escoamento em torno de outros aerofólios, mas o aerofólio de Joukowsky nos permite observar o comportamento desse aerofólio a partir de soluções analíticas, o que é muito útil, inclusive, para testar os códigos computacionais. E nós estamos fazendo um código computacional de escoamento potencial, de escoamento invícito. O aerofólio de Joukowsky nos permite testar se a nossa solução está correta ou não a partir de um código que tem o seu erro numérico intrínseco, um erro de programação possível. Também nos permite interpretar e entender como essas curvas de CP se comportam para estudos de um aerofólio também. Outra coisa é que, como esse escoamento ele sai do escoamento em um cilindro, nós sabemos a circulação do cilindro é a mesma do aerofólio, portanto nós sabemos a sustentação desse aerofólio. Portanto, neste vídeo era isso. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos fazer alguns exercícios de aerofólio de Joukowsky, calcular a pressão em torno deles e detalhar um pouco mais para vocês entenderem melhor a teoria. Nos vemos no próximo vídeo.